Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Você sabe como é que surgiu o universo? Bom, tem várias teorias físicas. Hoje em dia, a teoria que eles mais aceitam como a principal assim, seria o Big Bang. Tudo começou do nada, uma grande energia que estava colapsada ali. Numa região muito pequena do espaço, né? Uma sopa muito quente, muito densa. Tudo explodiu e veio evoluindo até hoje, né? Então, o nosso universo ele surgiu de alguma maneira de uma explosão de uma quantidade muito grande de matéria e energia muito densa e muito quente. A teoria mais aceita para a criação do universo é a do Big Bang. Uma explosão ocorrida há aproximadamente 13,8 bilhões de anos devido a uma grande concentração de massa e energia. Está comprovado que no início do universo a quantidade de partículas atômicas era idêntica à de antipartículas, ou seja, matéria e antimatéria se formaram na mesma proporção. Se tudo que vemos ao nosso redor, de um grão de areia a uma rocha, um vegetal, as águas do mar, o ser humano, tudo é constituído de matéria, onde foi parar a antimatéria criada no início do universo? Esse é um dos grandes mistérios da ciência. Antimatéria é o assunto do Globo Ciência que começa agora. Fique com a gente. A antimatéria é um grande enigma para a ciência e o seu descobridor, o inglês Paul Dirac, era um cara muito estranho. Genial como físico e matemático, ele era conhecido como alguém sem emoções, uma pessoa contida e taciturna, nada sociável e de poucas palavras. Nascido em Bristol, em 1902, Inglaterra, ele deu grandes contribuições ao desenvolvimento da mecânica quântica e da eletrodinâmica quântica. Com apenas 26 anos de idade, ele desenvolveu a chamada equação de Dirac, que descreve o comportamento relativístico do elétron e ajuda a prever a existência da antimatéria. Mas olha só, de onde ele tirou essa equação e em que ela consiste, hein? Vamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente em 1905, com a teoria da relatividade especial de Einstein. Albert Einstein mostrou que os corpos que se movem à velocidade da luz têm a sua massa e seu comprimento alterados quando são observados. Por outro lado, a mecânica quântica desenvolvida na década de 1920 tratava o átomo sem levar em conta que os elétrons se movem em torno do núcleo e que eles se movem com velocidades próximas à da luz. Portanto, nessa situação, essas partículas devem sofrer os efeitos previstos pela teoria da relatividade. O que o físico britânico Paul Dirac fez foi juntar a relatividade especial à mecânica quântica para dar uma interpretação adequada ao comportamento dos elétrons. Eu estou numa escola do Rio de Janeiro e eu vou conversar com uma estudante do terceiro ano do ensino médio, a Tiziana, e ela vai nos ajudar a resolver essa equação. Simples? Simples, é uma equação simples. Mãos à obra. Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos demonstrar esses resultados para o público entender melhor? Vamos. Se a gente pegar o 3, a gente substitui aqui, temos 3 ao quadrado menos 9 igual a 0, 9 menos 9 igual a 0, a igualdade está correta. Se a gente pegar o menos 3, a gente vai ter menos 3 ao quadrado igual a 9, 9 menos 9 igual a 0, a igualdade também está correta. Craque você, hein? Tá super pronta para o vestibular. Gente, a equação de Dirac é similar a essa. Em uma das soluções, a energia da partícula é positiva e a outra é negativa, como as raízes de uma equação de segundo grau. Espera aí, Tiziana. Eu falei energia negativa? Confuso, né? Bastante. Tudo isso parecia muito estranho até para o próprio Dirac. Pela sua fórmula, existiam partículas com a mesma massa do elétron, mas com carga elétrica contrária, ou seja, positiva. No início, Dirac achou que se tratava de prótons, aquelas partículas positivas que ficam no núcleo do átomo.
Mas a teoria de Dirac se comprovou quando o físico norte-americano Carl Anderson, ao estudar uma radiação que vem do espaço e atinge a Terra, descobriu uma partícula com as mesmas características estranhas. Tinha a massa do elétron, mas carga elétrica invertida. Portanto, existem sim as antipartículas. A partícula encontrada, gente, foi chamada positron. Ela foi reconhecida como antielétron, ou seja, a antimatéria do elétron. Bom, deixa eu ver se eu entendi. O que Dirac descobriu é que a antimatéria nada mais é do que uma matéria que apresenta carga elétrica inversa. Ou seja, um átomo de antimatéria apresenta prótons com carga negativa e elétrons com carga positiva. Para confirmar essas descobertas, nós vamos bater um papo com um físico, lá em São Paulo. Eu estou no Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e eu vou conversar com o físico Vicente Pleitas. Ele é de El Salvador, radicado no Brasil há mais de 30 anos. Explica pra gente de uma forma bem simples, o que é antimatéria? Olha, a antimatéria é um tipo de matéria com algumas características diferentes da matéria usual. Ela tem uma carga elétrica oposta. É como se existisse um espelho na natureza que transforma a matéria que está na frente e atrás do espelho apareceria a antimatéria. Agora, e na época, a equação de Dirac, ela foi bem recebida? Como é que foi a aceitação? Foi bem recebida porque ela faz parte de uma continuidade da formulação da mecânica quântica. A novidade de Dirac é que ela fazia as leis quânticas compatíveis com a relatividade especial de Einstein, proposta em 1905 por Einstein. Ele tinha noção do impacto da sua teoria? Em parte sim, mas eu acho que não completamente, porque teve muita surpresa. Na época ele estava considerando elétrons. Posteriormente foram encontradas antipartículas de próton, de nêutron, e recentemente, nos últimos anos, foi conseguido construir um antihidrogênio no CERN. Então agora nós temos... o conceito de antimatéria foi generalizado. Praticamente quase todas as partículas elementares têm a sua respectiva antipartícula. Agora, o mais interessante é que a pesquisa dele o resultado não foi imediato. Primeiro ele achou que fossem prótons, e depois ele viu que não eram prótons. Explica pra gente como é que foi isso. Na época, a única partícula conhecida com a carga elétrica positiva, ou seja, oposta à carga do elétron, era o próton. Mas a massa do próton é perto de 2.000 vezes maior que a do elétron. Okay? Então, no início ele pensou que a dinâmica iria explicar essa diferença em massa, mas logo se convenceram os físicos e Dirac, inclusive, que não era possível. E a antipartícula do elétron tinha que ter a mesma massa que o elétron. Então, era um novo tipo de matéria. Não poderia ser o próton. Hoje tudo é feito de matéria. Agora, no início do universo, como é que coexistiam matéria e antimatéria? Então, como falamos antes, eles foram produzidas, os processos produzem sempre, pelo menos todos aqueles processos conhecidos até agora, produzem a mesma quantidade de matéria e antimatéria. Então, no início do universo, eles deveriam ter sido produzidos na mesma quantidade. Então, o problema é como foi gerada essa assimetria entre matéria e antimatéria que a gente observa agora, como você falou, o Alexandre, feito de matéria e não de antimatéria. Então, esse é o enigma que falávamos antes. E o problema está em que como foi gerada essa pequena diferença de matéria que agora forma o universo. E agora a gente conhece mecanismos que podem implementar essa diferença entre matéria e antimatéria com as teorias chamadas de grande unificação. A única coisa é que não conhecemos ainda qual delas é a que realmente a natureza escolheu para gerar essa diferença. Quer dizer, gente, é um grande dilema, né? Antes, lá no início do universo, produzia-se matéria e antimatéria na mesma proporção. E hoje a gente só tem matéria. Então, a pergunta é, para onde foi a antimatéria? O que aconteceu com a antimatéria? Agora, ia ser muito interessante, né? Se o Alexandre encontrasse o anti-Alexandre, o que aconteceria? Bom, aí ele se aniquilaria e ficaria apenas radiação. Ou seja, eu não existiria, eu viraria luz. Exatamente. Quer dizer, se o Vicente encontrasse o anti-Vicente, luz. Também, exatamente. Vocês viram? Se vocês encontrassem vocês mesmos, o resultado, luz. Ou seja, se você encontrar o seu anti-Alexandre, não dê a mão para ele. Não, fuja. Ele veio para cá, eu corro para lá. Tem que
tem que fugir, não pode dar a mão, porque se dá a mão, aniquila. O nosso Paul Dirac, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1933, falava muito pouco e quando dizia alguma coisa procurava dar o máximo de significado às suas palavras. Algumas histórias sobre essa sua mania ficaram famosas. Certa vez, em um jantar de cerimônia, um vizinho de Dirac na mesa, querendo puxar a conversa, disse: "Hoje está ventando muito." Ele levantou-se da cadeira, foi até a porta, olhou para fora e disse apenas: "Sim." É mole? Em outra ocasião, Dirac tinha acabado de dar uma palestra num congresso de física e o moderador perguntou se alguém tinha alguma pergunta a fazer. Um dos presentes levantou-se, apontou o quadro e disse: "Eu não compreendi como o professor Dirac deduziu aquela equação." Silêncio total, ninguém falou nada por alguns minutos e o moderador, tentando quebrar o clima da situação, perguntou ao professor se ele ia responder a pergunta. Ele retrucou. Ele não fez uma pergunta, ele fez uma declaração. Sujeito esquisito, hein? Além da ciência, outros 3 temas interessavam o nosso personagem: Mickey Mouse, a cantora Cher e as valsas de Chopin. Na biografia intitulada O Homem Mais Estranho, o físico Graham Farmelo sugere que Dirac pode ter sido autista, dado o seu gênio antissocial e o seu comportamento excêntrico. No próximo bloco, nós vamos falar mais sobre Dirac e saber por onde anda a antimatéria. O Globo Ciência volta já já. O intervalo é breve, hein? Fique aí. Nosso personagem de hoje, Paul Dirac, abriu caminho para que muitas partículas de antimatéria fossem descobertas. Cerca de 20 anos depois de Dirac ter formulado sua equação, em experimentos realizados num potente acelerador de partículas dos Estados Unidos, os cientistas encontraram o antipróton e o antinêutron. Ainda nos aceleradores, eles conseguiram criar antiátomos de hidrogênio. Uma propriedade da matéria e da antimatéria é que o encontro delas resulta na aniquilação de ambas. Ou seja, se um elétron e um pósitron se encontram, eles viram energia. Agora vamos em frente com uma curiosidade e um mistério. Sempre que se faz uma colisão num acelerador de partículas, cria-se na exata proporção o mesmo número de partículas e de antipartículas. Essa simetria na produção de matéria e antimatéria nunca foi violada em nenhuma das centenas de experiências feitas. Isso indica que no início do universo, a quantidade de partículas era idêntica de antipartículas. Então, há 13,8 bilhões de anos, a matéria e a antimatéria se formaram na mesma proporção. Porém, quando observamos o universo hoje, só vemos matéria. Se matéria e antimatéria se aniquilam quando se encontram, por que restou apenas matéria? Um dos maiores mistérios atuais é descobrir o que aconteceu com a antimatéria que foi formada lá no início do universo. Há quem pense que pode haver outro universo só de antimatéria. Será? Para Dirac, é um mero acaso a Terra ter sido formada de matéria e não de antimatéria. E ele achava que era possível ocorrer o contrário com outros corpos celestes. A teoria mais aceita atualmente é de que a natureza tenha sido imperfeita na hora de formar o universo, privilegiando a matéria em detrimento da antimatéria. Os cientistas de hoje ganharam um forte aliado para entenderem melhor a estrutura da matéria. O LHC, o grande acelerador de partículas que fica na fronteira da Suíça com a França. Imaginem se Dirac tivesse um desse. Eu vou procurar um especialista para entender melhor esse experimento. Vem cá. O nosso entrevistado é o professor Leandro de Paula. Ele é físico aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Leandro, quando partícula encontra antipartícula, elas se aniquilam e geram energia. Nós podemos dizer que desde a formação do universo há esse movimento contínuo de criação e aniquilação de partícula e antipartícula? Bem, primeiro a partícula, ela se aniquila quando ela encontra a sua antipartícula. Não é qualquer partícula que se aniquila com qualquer antipartícula. Quer dizer, o elétron com pósitron, o nêutron com antinêutron, o próton com antipróton. Por exemplo. Então, quando elas se encontram, elas se aniquilam. Em princípio, nós aqui estamos sendo atravessados por antipartículas o tempo todo, mas são antipartículas das quais nós não temos as partículas para se aniquilarem. Como é que seria isso? Você sabe que as estrelas, os corpos celestes, produzem corpos bem energéticos. Esses corpos atingem a atmosfera da Terra e colidem com a atmosfera, produzindo um chuveiro de partículas e de antipartículas. Quer dizer, os corpos celestes produzem matéria.
matéria. Eles são feitos de matéria e eles sempre emitem matéria. E aí, quando lançam na atmosfera, há esse choque. Quando chega uma partícula muito energética, por exemplo, um próton muito energético, chega na atmosfera, ele colide com os átomos da atmosfera e aí dessa colisão se libera energia que cria partículas e antipartículas. Essas partículas e antipartículas formam um chuveiro e vão chegar na gente. E vão caindo. Até encontrar a sua antipartícula. Se não encontrar, ela continua andando indefinidamente. Então, quando a antipartícula encontra a partícula, elas se aniquilam. Se aniquilam. Qual é a antipartícula que não encontra a sua partícula e vice-versa e chega até nós? Sabe que todo o material de qual nós somos feitos, o mundo é feito, são elétrons, prótons e nêutrons. Mas essas são só algumas das partículas que existem. Então, todas as antipartículas, por exemplo, o muon, que é uma partícula que tem só a antipartícula, o antimuon, nós não temos antimuon. Então, quando eles vêm, eles atravessam a gente e vão pela Terra fora até eles decaírem por si só. Então, a atmosfera não tem muon, a matéria não tem muon. Não, o muon é uma partícula instável, ela não poderia formar um átomo estável que formaria um ser vivo. Me diz uma coisa, o LHC, esse grande acelerador de partículas, qual é o objetivo, do estudo que é feito lá em relação à matéria e antimatéria? O que se pretende investigar? O que a gente pretende fazer é exatamente produzir matéria e antimatéria, aquela matéria correspondente à sua antimatéria, e observar a evolução das duas, em condições que são não usuais. E observando as duas, a gente espera ver qual é a diferença do comportamento da matéria, da antimatéria, e talvez entender um pouco mais por que a antimatéria desapareceu. Que partículas que já foram detectadas lá? A gente observa todas as partículas previstas, mas a gente não observa partículas no detetor que nós construímos, todas elas, que essas partículas elas caem e decaem muito rápido. Na verdade, a gente mede elétron, pósitron, muon, pion, kaon, próton. Essas partículas já conhecidas. Essas conhecidas. E a partir da forma com que essas partículas são observadas, a gente infere quem foi que deu origem a elas. Agora me diz uma coisa, no LHC você tem choque de partícula, de matéria, esse choque gera energia. Sim. Que vai gerar matéria e antimatéria. E essa matéria e antimatéria que é aí que está o pulo do gato, que é o desconhecido. A partir do que se foi produzido é que vocês vão começar a investigar. Nós vamos observar o resultado das colisões e tentar entender como aquele resultado pode ter sido produzido. E aí pode aparecer, e a gente espera que apareça, coisas novas, partículas não conhecidas que foram produzidas e decaíram rapidamente e deram origem a esse produto final que nós vamos medir. A construção do LHC foi proposta por uma colaboração internacional constituída de aproximadamente 400 físicos de 43 instituições de pesquisa de 13 países diferentes. O Brasil está presente nessa colaboração através de instituições como a UERJ, a UFRJ e o CBPF. O objetivo do acelerador de partículas é concentrar muita energia para estudar como pode ter sido o universo na época de sua criação, mas em escala reduzida. O volume de dados obtidos pelo detector LHC é tão grande que é impossível armazenar tudo. Tecnicamente, só se pode reter uma colisão para 1 milhão delas. Por isso, o desafio é filtrar através dos sinais eletrônicos quais são as colisões que podem gerar informação útil. Os detectores acoplados no acelerador de partículas funcionam como se fossem os olhos eletrônicos dos cientistas, que não podem circular pelo túnel do acelerador por medidas de segurança. Através dos detectores, os cientistas podem observar o resultado das colisões das partículas provenientes dos feixes de partículas que viajam a velocidades próximas à da luz. A ideia principal do experimento é entender melhor a estrutura da matéria e conhecer as diferenças de comportamento entre matéria e antimatéria para compreender o universo. Fascinante, não é? Eu fico imaginando como é que seria o meu anti-Alexandre, hein? E aí, matéria? Gente, até a próxima. Mole, folgados, não é? Até mais, gente.